muito bom dia, muito bom dia. Deixa eu ver aqui. Muito bom dia, muito bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Vladimir, bom dia, Siriaco, bom dia, Roberto, bom dia, Patrícia, Marilza, Oswaldo Santos, muito bom dia. Bom dia, João Batista, bom dia a todos vocês. Eu queria ler aqui, antes da gente começar essa live, só um versículo para que a gente possa entender. Esse verso está lá no livro, no 2 Coríntios, no capítulo 5, que diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre identidade. Será que você tem identidade? Mas antes de começar, eu queria te perguntar, como foi 2025? Hoje nós estamos começando dezembro, acabou o ano. Dezembro, acabou o ano, já era. Primeiramente, a paz, né? A paz do Senhor para todos os membros e alunos lá da Academia de Casamento, para você que me segue, muito bom dia, né? Estamos no último mês do ano. Seja qual for a tua resposta, eu queria saber como foi 2025 para você. Se você pudesse avaliar 2025, antes de você dar a resposta, janeiro de 2024, você provavelmente deve ter feito promessas de mudanças, diz que esse ano seria diferente, que seu casamento seria restaurado, que você mudaria de emprego e que tudo seria diferente. A pergunta que eu te faço é: você mudou o que nesse ano? Qual é a diferença de você, não é do ano, não é das coisas que te aconteceram? O que você fez de diferente esse ano para que a vida fosse diferente? Tem uma frase, acho que de Albert Einstein, né? Que diz assim: sanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. É que Deus não abençoa a paralisia, Ele abençoa o movimento. Se você não aprendeu nada de novo, se você não fez nada de novo, não mudou nada, viveu o mesmo ano, você só viveu dos 365 vezes a mesma coisa. Então vamos chegar de promessa vazia, né, na virada deste ano, em dezembro agora, dia 31, ou 1º de janeiro de 2026, para que o ano seja um ano de restauração. Você vai precisar de ferramentas, não só de votos de fé. Eu sempre brinco o seguinte, eu sempre digo: a fé sem obra é morta. Não adianta você ter fé que o ano vai ser diferente. Não adianta você acreditar que o ano é diferente. A sua crença não vai mudar os seus resultados. Por isso eu preparei 4 aulas gratuitas, você não vai pagar nada, são 4 aulas que eu vou fazer aqui ao vivo, tá? E serão lives de resgate para você meditar 2025 e planejar 2026 de uma forma diferente. 4 lives, cada uma vai ter um pilar que eu acho essencial se você quiser mudança. E esses pilares sustentam a tua vida: identidade, governo, intimidade e dinheiro. 4 áreas que a identidade sua, quem é você. Até porque antes de você pensar em qualquer coisa, se você não estiver bem, nada vai estar bem. Se você não estiver bem, a sua vida não vai estar bem. Você não consegue amar nem Jesus se você não se amar. Até porque os 2 maiores do mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti. Foque nisso, como você mesmo. Primeiro eu me amo, para depois amar o outro. E a primeira aula que eu quero fazer aqui para você, se você está aí conectado, ajuda a divulgar essa live, clica aí no aviãozinho e manda para 3 pessoas, para ajudar que a live se mantenha no ar, para que o algoritmo entenda que é relevante, é importante. Você que está aqui no TikTok, você que está aqui no Instagram, no YouTube, manda essa live, clica aí no aviãozinho, manda para mais 3 pessoas, para que possa dar isso. O que é identidade, pastor? O que é identidade? Você sabe quem é você quando ninguém está olhando? Lembre-se que identidade não é documento, não é cargo, não é profissão, não é ministério da igreja. Identidade é o que sobra quando tudo é tirado, quando você perde. Se tirar tua mulher, se tirar teus pais,
se tirar teu emprego, se tirar teu cargo na igreja, se o seu casamento acabar, sobra o quê? Sobra o quê de você? Mas eu não vou nem entrar nesse detalhe agora. A outra pergunta que eu te faço é: as pessoas que vivem com você, quem elas vê? Elas vê Cristo em você? As pessoas que convivem, o teu marido vê Cristo em você, não é ver você ir para a igreja, não é ver você indo, lendo a Bíblia, orando, jejuando e cantando, não é só isso. As pessoas veem Jesus na tua vida, sem você ter que avisar que é crente ou que é católico. As pessoas só de olhar para você sabem quem você é. Por exemplo, quando você vê uma pessoa de jaleco na rua, tá de jaleco branco, um estetoscópio pendurado no pescoço, não precisa dele falar quem é. Talvez ele nem seja, mas a maioria vão dizer, lá vai um médico. Se você vê alguém na rua de terno, com a pastinha na mão, provavelmente você vai imaginar que essa pessoa é um advogado ou alguém importante, está andando de terno na rua. Qual é a identidade que os outros veem em você? Não adianta você dizer, eu sou assim. Ok, você é, você sabe o que você é, mas as pessoas conseguem ver em você. Trazendo esse assunto para o casamento, que é onde eu sou mentor de casamento, sou mentor de pessoas casadas, homens e mulheres, eu te ensino a ficar casado sem transformar o teu casamento num peso, para que o seu casamento possa ser um casamento feliz. Eu vou te dizer, a tua mulher, o teu namorado, o teu marido, a tua namorada, quem elas vê quando olha para você? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, que somos transformados de glória em glória. Isso mostra que ninguém nasce pronto. Que ninguém nasce pronto e ninguém se transforma em algo da noite para o dia. Não é porque você vai ver essa live que você já vai ter uma mudança de vida. Não é porque você jurou, você fez promessas em 2025, em janeiro de 2025, que o seu ano foi melhor. Tem pessoas, e eu queria que você digitasse aí para mim, de 1 a 5. Qual é a nota que você daria para o teu ano? 1 se foi péssimo, 3 se foi mais ou menos, e 5 se ele foi ótimo. Foi o melhor ano da tua vida. Digita 5. Não, meu ano foi mais ou menos, digite 3. Meu ano foi o pior dos anos, digite 1. Digita aí para mim, só para a gente entender, para mim saber com o que eu estou falando, para mim saber quem é que está me ouvindo. Porque quem não sabe quem é, aceita qualquer vida. As pessoas chegam em mim dizendo que estão vivendo um casamento de amargura, que está com problema financeiro, que a vida está ruim, que tudo está ruim. E eu pergunto, quem é você no meio de tudo isso? Ah, eu sou Antônio. Não, Antônio é o teu nome, não é quem você é. Quer dizer que se você não tivesse o nome de Antônio, você seria diferente? Não, seria você mesmo. Ei, deixa eu te falar, Maria Luísa, você é Maria Luísa de nome, mas quem você é além da... Quem é a Maria Luísa? Quem é o Valmir Correia? Quem é o Rafael? Como que a tua esposa, como que teus pais, como que teu patrão, como que as pessoas da internet vê você? Quem elas acham que você é? Quem não sabe quem é, aceita a vida que vier. Então, prepare, nós vamos começar agora uma faxina interna para que 2026 seja um ano de governo na tua vida. Você precisa ter identidade, você precisa cuidar do teu governo, você precisa entender sobre intimidade e entender sobre dinheiro, para que o teu ano de 2025 seja diferente. Ah, eu sou filha de Deus Altíssimo, que bom. As pessoas veem isso em você ou você tem que falar que é? As pessoas... Sem você abrir a boca, nas suas atitudes, as pessoas veem que você é filha do Altíssimo? Ou elas só vê a Marlene, a Oneida, o Antônio? Ela só vê mais uma pessoa que se diz crente ou católico, mas o comportamento não tem nada a ver. Eu vou te contar uma novidade. Digita aí no Google. O Brasil, de maioria cristã, recebeu o título do país da promiscuidade. Nós somos o segundo país do mundo mais promíscuo. Não era para ser, mas é. E não é a minha opinião, é o que está. Então agora eu quero que você pare de culpar todo mundo. Nós vamos tratar agora, eu vou te mostrar como ter, o que é uma identidade, como ter identidade de Cristo, como as pessoas olharem para você, como o seu marido vai olhar para você e vai dizer assim,
Eu não posso trair essa mulher. Eu não posso. Eu vou me sentir culpado. Eu estou culpado de ter errado com essa mulher. Ei, a palavra diz que a luz não se mistura com as trevas. Se tem luz, não pode ter treva. Se o seu marido é uma treva, é porque não tem luz. Se a tua esposa é treva, é porque não existe luz na tua casa. Desculpa te falar isso, mas não existe identidade de luz. Não existe identidade de nada. Está faltando alguma coisa, porque senão, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você tem a identidade de Cristo, o mal repele, o mal sai fora, as pessoas se incomodam de viver com você, as pessoas se sentem, porque o Espírito Santo de Deus, ele constrange qualquer pessoa que está do lado. E é isso que eu quero que você entenda. Então pare de culpar a tua esposa, pare de culpar a crise financeira, pare de culpar seu marido, a sua mulher, pare de culpar o governo pelos teus problemas, pela tua vida. Eu não estou aqui falando de economia, estou aqui falando de vida. Eu estou aqui falando de identidade. Quem é você no meio da crise? Quem é você no meio? Pare de culpar os teus pais. Se a sua vida está desmoronando, a culpa não está lá fora, meus filhos. A culpa está dentro. Provérbios 4, lá no verso 23, diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede fonte de vida. Entenda uma coisa, se a fonte está suja, a água sai suja. Se a sua identidade está ferida, o seu casamento vai sangrar. As pessoas que convivem com você vai sangrar. Se você tem um problema interno, as pessoas do teu lado vai pagar por aquilo que você faz. Bom, para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou o pastor Antônio Silva. Eu já fui rico, já fui pobre, já morei na rua. Casei faz 34 anos com uma mulher que também foi jogada nas ruas. Ela experimentou a prostituição, drogas, foi abusada. E é ela que me ajuda a mudar, ela que me ajudou a mudar e me vem transformando a minha identidade. Eu transformei a minha identidade por causa dessa mulher. Eu tenho transformado a cada dia, a cada ano, eu tenho buscado uma nova identidade em Cristo e o motivo não foi outro, o motivo foi essa mulher que me fez mudar. E a lição mais cara que a gente aprende em qualquer mudança é que nenhum milagre cai do céu sem você pagar um preço alto. Então, se você está aí esperando o milagre da restituição do teu casamento, se você está aí esperando o milagre da saúde, o milagre do emprego, o milagre financeiro, sem que você pagar um alto preço, esse milagre não vem. E o primeiro milagre é, sobretudo, guardar o teu coração, porque dele procede todas as coisas. O milagre só vem quando você para de culpar os outros e assume o governo da sua própria identidade. Qual é a sua identidade? Quando as pessoas olham para você, Dinalice, Gislaine, José Pinheiro, Antônio Carlos, a Nina, o Sol Tavares, a Josélia, todos vocês que estão me assistindo aqui agora, quando as pessoas olham para você, quem elas realmente vê? Como que o teu marido te vê? Ele te vê uma trouxa, capaz de te enganar, capaz de mentir para você, capaz de fazer você sofrer? Ele te vê uma pobre coitada, que ele tem apenas pena, ou ele vê uma mulher forte, uma mulher de provérbios, não uma empregada doméstica que esquenta a barriga no fogão e esfria na pia, mas uma mulher determinada, uma mulher de força. Quando a tua mulher olha para você, por mais que você não tenha dinheiro, por mais que você tenha crise, ela diz, não, esse homem é o homem da minha vida. Eu vou te contar uma coisa que me engrandeceu demais, que aumentou a minha identidade essa semana. Aconteceu há pouco tempo, aconteceu aqui. A minha esposa foi fazer faxina para ganhar dinheiro, para reforçar o orçamento, porque a situação não está boa, a situação está difícil, né? Finanças, né? A gente não está passando bem. Eu venho de uma falência e a coisa tá difícil. E ela foi fazer uma faxina. Só que ela foi fazer faxina no bairro Nobre, onde a gente morava há alguns anos atrás. A gente morava nesse bairro de alto padrão. Para quem conhece a cidade daqui de Floripa, aqui de Palhoça, da região, é um bairro muito chique que tem aqui. Ela foi fazer faxina e ela postou no grupo da família, olhando, falou assim, eu estou olhando onde eu morava e aonde eu vou voltar a morar, porque eu sei que o meu marido vai vencer, eu sei que ele vai se levantar e vai me trazer de volta. Você não faz ideia da força e da coragem que isso me proporcionou.
Isso fez ver que a identidade que ela vê em mim, a identidade não é identidade fracassada, não é uma identidade de falência, não é uma identidade de morte, é uma identidade de vida, é uma identidade que ela vê em mim de um cara que vai se levantar mesmo antes de se levantar. Como que as pessoas estão te vendo? Hoje eu vou te dar a primeira chave de um total de 4 chaves. Ei, escute. Presta atenção, eu não estou aqui falando abobrinha. Talvez isso aqui vale mais do que um curso, vale mais do que um livro, vale mais do que anos na sua igreja. Talvez o que eu vou te ensinar hoje é uma preparação de Deus. Não configura, não pense que nada é o acaso. Você não está aqui por acaso. Você não estava rolando o feed e do nada você resolveu entrar aqui. Deus tem um propósito para a tua vida. Talvez o que eu vou falar aqui de 1000 palavras, uma palavra vai entrar no teu coração, vai entrar na tua mente, vai mudar a tua vida. Porque se você está aqui é porque Deus te ama, é porque Deus quer mudança na tua vida, é porque Deus quer transformar você, só está esperando você estar preparado. E para que Deus opere na tua vida, para que um milagre aconteça na tua vida, a tua identidade tem que ser forte, a tua identidade tem que ser Cristo, a tua identidade tem que ser uma identidade forjada para receber tudo aquilo que Ele te dá. Antes de ter a riqueza, antes de ter o dinheiro, antes de ter um casamento, você precisa estar preparado, você precisa ter autorização para receber o que Deus tem para você. E Deus tem muita coisa para você. Deus não te chamou para traição, para sofrer um adultério. Deus não te chamou para trair a tua esposa. Deus não te chamou para ser traída, para ser humilhada, para ser envergonhada, para passar, para chorar, para se desesperar, para implorar por um amor, para implorar por fidelidade. Não, Deus não te chamou para isso. E hoje eu vou te dar uma chave para você sair desse inferno emocional que provavelmente você viva. Se você não virar essa chave hoje, 2026 será a repetição dos fracassos de 2025. Só isso. E muitas vezes a culpa de tudo isso nem é sua. Nem é sua. Talvez a culpa é de maldições espirituais, de heranças comportamentais, aprendizado que você nem mesmo sabe que aprendeu, que você está aprendendo no lugar que você vive, o lugar que você frequenta, os teus amigos, os teus parentes, a tua família, as pessoas que você convive, os grupos de WhatsApp que você participa, as páginas da internet, quem você segue, quem você curte, quem você comenta, tudo isso influencia na tua vida. A neurociência chama isso de neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de reorganizar, de criar novas conexões neurais. E ela modifica as que estão existentes. Você muda de opinião, ou você tem uma opinião formada e nada muda, porque foi mudado, foi forjado dentro de você. Você já se perguntou, às vezes, por que isso acontece comigo? Porque tudo dá errado, eu faço tudo certo e tudo dá errado. Teve uma época da minha vida que uma filha falou para mim, pai, até quando você erra dá certo. E já teve uma época que a outra filha falou para mim, pai, tudo que você faz certo dá errado. O que está acontecendo? Entenda uma coisa. Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 7, do verso 19 ao 20, 21, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu desejo, eu não faço. Como assim? Quer dizer que eu posso fazer o mal sem querer fazer? Pode. Será que eu posso, o bem que eu quero, que eu preciso fazer, mesmo querendo fazer, eu não faço? Pode. A ciência explica, a Bíblia confirma. Aliás, a Bíblia fala, a ciência só valida. E a neurociência diz que a neuroplasticidade ela é algo que está no seu tecido neural, onde você é formatado por heranças malditas, por herança genética. Ei, às vezes se você tem câncer, a primeira coisa que o médico procura é saber se alguém da família tinha doença. Porque ela é geracional, está no seu DNA. Você pode, mas eu agora aceitei em Cristo, todas as maldições são caídas, sim, mas você pode ter heranças geracionais. Essa frase de Paulo, que diz o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu desejo eu não faço, expressa uma angústia de Paulo, que mesmo desejando seguir a lei de Deus e fazer o bem, ele se vê praticando às vezes o mal. Paulo argumenta que essa falta é
inerente à sua identidade verdadeira. A identidade de Paulo ainda existia em Paulo. Ele encontrou com Cristo, nova criatura ele fez, mas ainda existia resquícios da identidade. Ei, você aceitou Jesus, mas tem coisas aí dentro que ainda é do velho homem, da velha mulher. Tem coisas que está aí dentro que ainda pertencem. Tem coisas de mim que são lá de criança, que eu aprendi. Às vezes a minha mãe talvez não me deu amor. Talvez o meu pai não foi o pai que eu queria, e eu digo para todo mundo, eu não ligo, eu fui criado sem pai, eu não estou nem aí, mas eu acabei sendo um mau pai. Eu sempre quis ser um bom pai, e eu sempre sonhei em construir uma família, eu sempre quis ter uma grande família, mas acabei sendo um péssimo pai. Ei, você quer mudar isso? Digita eu. Que eu vou continuar, eu vou te dar a receita para você mudar isso. A receita que eu pratiquei, que eu estou praticando todo dia. Isso, mudança de identidade não é um ato. Mudança de identidade não é algo que você decide, eu vou fazer. Mudança de identidade é um propósito de vida. Pastor, o que é propósito de vida? Ei, meta tem prazo de validade, sonho tem prazo de validade, desejo, vontade tem prazo de validade. Propósito, não. É enquanto você viver. Identidade é um propósito, não é uma meta, não é uma mudança. É uma conquista que você faz no dia a dia. Eu tenho tentado mudar a minha identidade, recusar a identidade que o mundo deu para mim. Sabe qual é a identidade que o mundo me deu? A identidade de um homem fracassado. Quando eu nasci de um casamento fracassado. A minha mãe foi abusada aos 16 anos, ficou grávida, foi expulsa de casa. Foi jogada na rua, eu nasci na sarjeta. A identidade que o mundo procurou não foi Deus, foi o mundo, a identidade que carimbaram na minha testa. De um filho sem pai, de um filho sem mãe, de um filho que nunca vai ter nada na vida. E ali eu fui jogado na rua, minha mãe me deu para o primeiro catador de reciclagem, uma menina de 16 anos me deu, e depois ela veio me buscar, mas com marido que batia, ela teve marido que batia, teve problemas, e a minha identidade foi sendo forjada mesmo sem eu querer. E às vezes eu me vi nas ruas, sem pai, sem mãe, sem casa, sem nada, e eu dizia, eu queria fazer o bem, mas eu fazia o mal. Às vezes eu não queria fazer o mal, mas eu fazia. Eu era forjado. E você pode mudar isso. E eu venho construindo a minha identidade. A minha esposa nasceu num lar cristão. A minha esposa nasceu num lar cristão. Aos 15 anos foi abusada. Foi literalmente abusada. E quando ela chegou em casa, a pessoa que abusou era do meio familiar, disse, se você contar, eu te mato. E mato teu pai, mata tua mãe. E aí quando ela chegou em casa toda sangrando, toda suja, toda rasgada, perguntaram o que aconteceu. Ela disse, eu não posso falar. Ah, você não pode falar porque você saiu com um homem casado. Não, eu não saí com um homem casado. Saiu sim, então fala quem foi. Eu não posso falar. Jogaram ela na rua. E a identidade que forçaram ela, que forjaram nela, que carimbaram na testa dela, é a identidade da prostituição, das drogas e do mundo. E aí Deus uniu duas pessoas sem identidade, com a identidade errada, para que se curasse a identidade um do outro, e não pensa que foi fácil, não pensa que foi simples, não pensa que foi da noite para o dia, para que essa identidade pudesse construir uma família e pudesse estar hoje aqui dizendo para você, talvez, não sendo exemplo, que a gente não é exemplo de nada, mas pelo menos para te dizer, não faça isso que vai dar errado. Tenha isso que vai dar certo. Experimente aquilo que vai dar certo. Ei, isso aqui está correto. Aqui tem o que a ciência hoje valida. E eu quero te perguntar, você quer mudar isso? Você quer mudar a sua identidade? Você quer ter a identidade de Cristo? Não é a identidade que você apresenta um documento, não é o teu diploma de teologia, não é o teu diploma da faculdade, não é a tua carteira de habilitação. Identidade não é o teu documento que diz quem você é. A identidade é o que você é. O que você é quando tudo dá errado. O que você é quando é traída, o que você é quando você trai, o que você é o que você se torna quando você traiu. Quem está comigo?
Digita eu. Digita eu quero mudar 2026 aí nos comentários para me saber se você está participando para a live não cair. Digita aí eu quero mudar, eu quero 2026. Digita 2026 se você quer um 2026. Coloca aí nos comentários. E coloca aí alguma coisa no comentário, que cidade você está falando. Coloca alguma coisa aí no comentário para me saber que eu não estou falando sozinho. Porque eu vou te dar o mapa. Essa semana nós vamos trabalhar 4 altares. E não é altar de reza, não é altar de ídolos, não é nada disso. É altar porque é muito importante. São os 4 altares. Ei, presta atenção. Porque você tenta, tenta, tenta e nada muda. Seja bem-vinda, você que é de Goiânia, você que é de Forquilhas. Eu estou aqui, eu congrego em Forquilhas, viu, Otô? Congrego na Igreja Peniel, lá em Forquilhas, ok? Seja bem-vindo. Palmas, Tocantins, já morei em Palmas, Tocantins, morava na 105 Sul, 105 Sul. Morei em Palmas, na 105 Sul. Angola, do outro lado, vou te contar uma coisa para você, o meu sonho é conhecer a África. Eu não conheço a Europa, mas não conheço a África. Eu tenho o sonho de conhecer principalmente Angola, por causa do idioma, né? Eu quero conhecer. Eu sei que Deus um dia vai preparar, eu quero ir lá em Angola. Rose de São Paulo, seja muito bem-vinda. João Pessoa, Paraíba, muito bem-vindo. É sério, você que tentou de Itapema, aqui pertinho, Goiânia, Goiás. Eu vivi, Adriana, toda a minha infância eu morava na Praça Tamandaré e eu ficava entre a Praça Cívica e a Praça Tamandaré em Goiânia. Geralmente tem uma cena de Goiânia, Adriana, que eu nunca me esqueço. Existia ou existe, não sei, ali na Praça Tamandaré, uma churrascaria chamada Churrascaria do Valmor. Ali é a Churrascaria do Valmor. E a gente que era morador de rua, depois, assim, ali por volta das 3 horas, a gente ia no fundo da churrascaria, num latão de lixo, pegar pedaço de carne, pegar resto de comida para comer. E um dia eu peguei um pedaço de picanha desse tamanho. Tinha uns bichos, eu tirei aqueles bichos que estavam podres ali e eu comi aquela picanha. E todo dia, durante muito tempo, o meu almoço era sempre ali por volta das 3 ou 4 da tarde, num latão de lixo da churrascaria Valmor. E eu morava ali na Praça Tamandaré, dormia embaixo do banco, fiz uma casinha ali embaixo do banco, e eu ia para a Praça Tamandaré, para a Praça Cívica. Na época tinha uma fonte luminosa, não sei se ainda tem, não sei nem se você sabe o que é isso. Era uma fonte luminosa na Praça Tamandaré, e eu ia lá, o cara que cuidava da Praça da Fonte Luminosa era um velhinho, foi ele que me deu um conselho de que se eu quisesse ser alguém na vida eu tinha que estudar. E aí eu fui até o supermercado Passe Bem, que existia em Goiânia, não sei se ainda existe, supermercado Passe Bem, roubei sim, um lápis, uma borracha e um caderno e tentei subir a Anhanguera, fui até Campinas, entrei para a Vila São José e ali eu invadi uma escola para estudar. Fui preso, porque acharam que eu queria invadir a escola para roubar, e eu invadi a escola para estudar, e o delegado me tirou das ruas. Ele ouviu a minha história e me deu a oportunidade. E eu estou aqui hoje graças a essa atitude. Eu estou aqui hoje falando para você, eu construí uma família, estou casado há 34 anos, e hoje eu tenho 16 filhos, e a gente está aí vivendo. Mas vamos lá. Você quer mudar a tua vida, você quer mudar a tua vida, você quer ter uma vida melhor, você quer ter um casamento melhor, você quer ter mais dinheiro, você quer viver feliz sem levar chifre. Seja honesto, seja honesta. Se tirar os filhos de você hoje, se tirar a igreja, o dinheiro, o que sobra, qual é a sua identidade? Vamos lá. Se tirar tudo, igual tirou de mim. Eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não tinha família, eu não tinha ninguém, eu estava sozinho. Sobra quem? É ali que começa a manifestar a tua identidade. A minha identidade não era de ladrão. A minha identidade não era de roubar, de matar, de drogas, de viver na rua. A minha identidade era de construir uma família. E eu não sabia como. E foi difícil. Errei demais. Fracassei inúmeras vezes. Porque sozinho fica mais difícil. Por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que eu estou fazendo essa live. É para ajudar você que está sozinho. É te dar direção. Se eu te perguntar, você que é casado, se você que é casado, se tirar o teu casamento de você, sobra o quê? Aliás, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Me dê um motivo para você continuar casado. Tira sexo, tira filho, tira igreja. Me dá um motivo para você continuar casado. Um. Me dá um motivo para você continuar casada. Cri, cri, cri. Sabe por que não tem? Porque você não tem identidade.
se você não tem um motivo para ficar casado, que não seja igreja, que não seja religião, você entendeu? Que não seja filhos. Qual é o motivo que você tem para continuar casado? Sabe por que você não tem? Porque até agora você tentou construir uma casa pela janela. E casa se constrói por alicerce. O salmista diz lá em Salmos, no capítulo 11, no verso 3, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Se o fundamento quebrou, não adianta orar mais alto. Se não tem fundamento, não adianta jejuar. Se não tem, não é que não adianta, você tem que jejuar, mas só jejuar, só orar, não vai mudar a tua vida. Eu conheço pessoas que têm calo no joelho, ora, vai na igreja. O marido está com amante, foi traído, foi enganado. Por isso que essa semana eu vou te dar 4 pilares, 4 altares para você construir na tua casa. E o primeiro dele é a identidade, é o espelho. É a cura de quem você é. Para você ser a identidade de Cristo, você precisa matar o velho homem. Não é só batizando que você vai matar o velho homem. Você precisa matar a velha mulher. Gálatas 4, no capítulo 7, assim como já não é mais escravo, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você tem noção do que é ser herdeiro? Você tem noção? Ei, herdeiro não é uma palavra religiosa, não. Ser herdeiro, herdeiro do dono do ouro e da prata, dono do Pai, dono do Abba Pai, herdeiro de Deus através de Cristo. Você precisa, a primeira coisa, eu vou te dar a resposta para a tua identidade. A primeira coisa, você precisa sair da orfandade de escravo e ir para a postura de herdeiro, de filho de um Abba Pai. Mas peraí, eu tenho pai, eu não sou órfão. Tem muita gente que é órfão de pai vivo. Quem aqui já foi órfão de pai vivo? Se sentiu, tem pai, mas não era presente. Tem pai, mas ele nunca fez nada. Você tem um pai, você sabe alguém que te fez, mas eu fui pai. Meus filhos, teve filho meu que é órfão de pai vivo. E eu oro a Deus para que isso mude. Eu tenho tentado construir uma identidade para que isso mude. Isso é identidade. Na segunda live nós vamos falar sobre governo, sobre a mesa, a lei, a ordem, o respeito. Lá em 1 Timóteo 3,5 diz, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará das coisas de Deus? Ei, se a tua casa não está legal, tua vida financeira não vai ficar legal, o teu espiritual não vai ficar legal. 1 Timóteo 3,5 diz, pois se alguém não sabe governar a tua própria casa, ele não cuida de nada. Se a tua casa está em desordem, se a tua casa, qual é o governo que você tem, mulher, homem, qual é o governo que você tem? Você governa teu casamento, você governa a tua casa? Porque sem governo em casa, não existe autoridade espiritual na vida, no casamento, em lugar nenhum. Na live 3 eu vou te ensinar sobre intimidade, sobre a cama. Nós vamos falar sobre sexo, sobre o prazer, sobre a blindagem. O que está lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 4, venerados seja todos o matrimônio, um leito sem mácula. Eu vou te ensinar a construir um leito sem mácula. E sem você falar, não, mas a culpa é do outro. Não, você vai construir. Porque a esposa é santificada pelo marido, o marido santificado pela esposa. Você entenderá sem meias palavras o que é santidade e proteção do leito contra a sujeira externa. E na última live nós vamos falar sobre um assunto polêmico, sobre dinheiro. E eu tenho autoridade para falar sobre dinheiro, porque eu não recebo salário de igreja. Eu tenho autoridade para falar sobre dízimo, sobre esmola, sobre oferta, sobre semente, porque eu não recebo salário de igreja, nunca recebi. Eu tenho autoridade para falar sobre dinheiro, eu tenho autoridade para falar sobre dinheiro no meio cristão, porque eu não recebo dinheiro de igreja. E na última live eu vou te falar o que está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 18. Antes te lembrará o Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riquezas. A prosperidade não é sorte, é uma capacidade divina para você cumprir o propósito de Deus na vida. Se seu casamento tem qualquer problema hoje, está faltando uma dessas pernas, e é uma mesa com 4 pernas, e o teu casamento está em cima. Se teve chifre,
Se o seu casamento tem algum problema, se sua vida tem algum problema, uma, duas ou três pernas estão quebradas. Se você foi traída, se você teve adultério na tua casa, as quatro pernas quebrou. A mesa caiu, a família caiu. Ei, escute, tudo começa na identidade. Porque ninguém governa o outro se não governa a si mesmo. Vamos falar agora uma verdade que dói. Eu já expliquei aqui o que é identidade. Você entendeu? Não adianta você... De repente você está passando por essa live igual você passou por 2025. Lá em janeiro de 2025, você diz na festa da virada, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou me aperfeiçoar mais em Deus. Esse ano meu casamento vai melhorar ou eu vou casar. Esse ano eu vou melhorar as finanças. Esse ano minha vida vai ser melhor. Senta lá, porque continua do mesmo jeito. Aliás, para alguns piorou. Quem aí, digita aí, quem aí piorou, quem aí melhorou 2025? Quem aí continuou? De novo, 5 se melhorou, 3 se tá a mesma coisa, 1 se piorou. Digita aí. Digita aí para mim, para você ajudar a live, manter, para ficar no ar. Digita aí. 1, 3 ou 5. Como que foi 2025 para você? Deus não tá nem aí pro teu cargo, pra tua vida, pro seu título de diácono, pro seu título de presbítero, de pastor ou de pastora. Se você vai ou não na igreja todo domingo, se você tá lendo a Bíblia, se você não tá, Deus não tá nem aí. Se dentro de casa você não tem identidade. Em Gálatas 4, lá no verso 7 diz: assim que já não és mais escravo, mas filho. É uma nova criatura. Você tem que ter uma nova identidade. O problema é que você cresceu, mas ainda age como escravo das suas emoções. Você sofre se o seu casamento é nota 3, se a tua vida é nota 3 ou nota 1. Você sofre, o primeiro sintoma é a orfandade emocional. Sim, 90% dos casamentos que deram errado tem sintomas de orfandade. Eu estou no ministério há 10 anos. Eu já atendi centenas de casais. 90% dos problemas começa na orfandade. A maioria dos seus erros como pai, como marido, foram pela falta de paternidade. A maioria dos problemas de você como esposa, como mulher, foi questão de paternidade mal resolvida, ou paternidade com teu pai terreno, ou paternidade com teu pai espiritual, do céu. E não é pastor que é pai espiritual, não. O espiritual é do céu, é Deus, Abba Pai. E isso não é desculpa para ser curado. Mas você precisa assumir isso. Sabe o que acontece quando um órfão casa? Quando uma pessoa que tem espírito de orfandade casa, ele vira um sugador sem perceber. Um homem que tem espírito de orfandade é um sugador. Ele destrói o emocional da mulher. E ele leva ela para sua dor, para sua falta de caráter. E se brincar, ele age com falta de caráter e dá culpa a você. Não, eu te traí porque você não me deu isso. Eu te traí porque você não me deu aquilo. Não, eu fiz porque você... Ele sempre justifica. Isso é um espírito de orfandade. Não estou dizendo, não tem nada a ver. Ah, é caráter. Sim, o espírito de orfandade destrói o caráter. Falta de hombridade. E a pior da orfandade é ser órfão de pai vivo. Tá sim de gente aqui nessa live que é órfão de pai vivo, ou foi órfão de pai vivo. Grande parte, eu vou repetir, grande parte dos meus filhos foram órfãos de pai vivos. Sim. Eu não soube ser pai deles. E te garanto, por muito tempo eu tentei me justificar. Não, porque não sei o quê, não, porque não sei aonde. Ah, porque eu trabalhava muito. Ah, porque eu saía de casa, eles estavam dormindo, chegava, eles estavam dormindo. Não, porque para mim foi difícil. Teve época que tinha 11 filhos dentro de casa e eu tinha que trabalhar para sustentar. Mas eu fui órfão de pai vivo. E hoje eu percebi que não foi só eu. Não foi só a minha falta de caráter. Não foi só a minha irresponsabilidade. Ela teve uma origem na paternidade, na orfandade. E a minha identidade era uma identidade ferida, devido a alguns problemas com a minha mãe, alguns problemas com meu pai, de eu ter morado na rua, de eu ter sido
não ter tido amor, não ter tido disciplina, tudo isso criou uma identidade minha, de covarde, de fracassado, de um mau pai. E olha aqui no meu olho. Quando você é assim, às vezes não é você que sangra, é os outros que sangram. Quando você é assim, você não fere a você, você fere os outros. Você cobra do seu amor, do seu marido, o amor que seu pai não te deu. Teu marido, você grita, ele grita com a esposa porque tem medo de ser rejeitado, como foi na infância. Se você foi abusado ou abusada, vai replicar inconscientemente isso em alguém. Se não teve amor, não vai amar, vai só cobrar amor. Isso é identidade, isso é cansativo. Ninguém aguenta carregar um adulto nas costas enquanto você for vítima. Se você será traído, abandonado, ignorado, porque ninguém respeita a vítima. Eu tenho uma frase que ela se reflete na parte financeira. Quando você cai, quando você vai à falência, quando o seu casamento fracassa, é como uma carreta de carne, uma carreta carregada de carne tombada na beira da estrada. Ei, escuta, quem para não é para te ajudar. Quem para é para saquear o resto da carga. Quando você está caído, não pense que alguém vem te dar a mão. Uma carreta tombada, carregada de carga, carregada de televisão, de carga de valor, quando cai, todo mundo para, não é para ajudar o motorista. É para saquear o que sobrou da carga. Pastor, o que quer dizer isso? Quando você cair, as pessoas vão te chutar. As pessoas, no máximo que elas vão ter de você quando você é traída, quando você foi abandonado, quando o seu casamento não deu certo, a sua situação financeira não deu certo, o máximo que elas vão ter é pena de você. E ninguém respeita vítima, tem pena. E pena acaba com o desejo. Talvez o teu marido olhe para você e sente pena, pior dos sentimentos. Talvez a tua mulher olhe para você e tem pena. As pessoas da igreja podem ter pena de você. E pena acaba com o desejo de querer viver, com o desejo de se levantar, com o desejo de sair, porque você não tem identidade. Porque se você tiver identidade, entenda bem, identidade, a minha identidade em Cristo não representa como eu estou. Não representa meus erros, não representa meus fracassos, não representa se eu estou sem dinheiro, não representa se eu estou com problema, representa quem eu sou em Cristo. Eu não sou pobre, eu estou pobre. Eu não sou um canalha, eu posso estar agindo como canalha, mas eu não vou. O mal que eu quero, que eu não quero, eu faço. O bem que eu não quero, mas Cristo é maior em mim e Ele renova a minha identidade. Identidade, quando é curada, é quando você sabe quem você é, em Cristo, porque sozinho você perde a identidade. Você não precisa de aplauso, você não precisa de elogio, porque ninguém vai dar mesmo, né? Para quando você está caído, as pessoas só vão te aplaudir quando você vencer. Se você não vencer, elas nunca vão te aplaudir. As pessoas não sabem, quando você não sabe, você não precisa de aplauso para se sentir vivo, você precisa de identidade de Cristo. E a cura só vem de uma forma, anote aí. Eu já te falei o que é identidade. Eu já te falei o que acontece quando você perde a identidade. E agora eu vou te falar o que você faz para restaurar a identidade. Quando você restaura a identidade, você quebra maldições hereditárias, maldições genéticas, você quebra maldições. Lembra que eu te falei da neuroplasticidade? A religião, a Bíblia, ela diz uma coisa e a ciência confirma com a neuroplasticidade. Entenda bem, pastor, existe maldições hereditárias? Existe, mas cada uma delas é levada em Cristo na cruz. Mas por que eu tenho essa vida, pastor, se eu sou crente? Ser crente não é ter identidade de Cristo, querida. As maldições que Cristo levou na cruz é para quem tem identidade, não para quem é crente.
não é para quem é católico, não é para quem só vai na igreja, é para quem tem a identidade de Cristo. Deixa eu te contar uma coisa para você. Sempre que uma pessoa me procura e diz que o casamento está acabado, eu digo para ele 3 coisas. Você precisa de cura, você precisa de libertação e de restauração. E o meu marido? Entenda uma coisa. Quando você for curada, quando você for liberta, quando você for restaurada, 2 coisas vão acontecer com o teu marido, ou com a pessoa que te traiu. Ou Deus vai restaurar essa pessoa e trazer ele de volta. Ah, é possível, ele já tinha amante, Deus traz de volta, mas se você for curada. Ah, mas ele já foi embora, ele volta. Ou Deus te livra dele para o resto da vida e ele vai embora. E Deus prepara algo melhor, surreal para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Mas para isso a tua identidade precisa ser restaurada. A tua neuroplasticidade, a tua mente, você precisa quebrar herança genética, heranças comportamentais que você tem. Você precisa renovar a sua mente. Romanos 12 diz: não vos conformeis com os padrões desse mundo. Qual é o padrão desse mundo? Traição, divórcio, falsidade, mentira, angústia, depressão, ansiedade. Esse é o padrão desse mundo que nós vivemos hoje. E a Bíblia diz: não se conformeis com os padrões desse mundo. Mas como? Eu não me conformo. Mas não é só conformar. Tem gente que não se conforma, mas continua vivendo o mesmo padrão. Mesmo que ele não pratique, ele convive com quem pratica. E aí a neuroplasticidade, a Bíblia chama de iniquidade, a ciência chama de neuroplasticidade. E aí ele vai ter o resultado, ele vai colher o fruto da iniquidade do outro. Ei, o que Tamar fez para pagar o preço que ela pagou? Tamar não fez nada, mas Davi, o pai dela, fez. Você pode estar pagando algo que o teu pai fez, da iniquidade do teu pai. Você pode estar vivendo algo hoje, pagando pela iniquidade da tua mãe, pela iniquidade do meio que você vive, pela iniquidade do teu marido, pela iniquidade da tua mulher, pela iniquidade dos teus filhos. O que Jonatas fez para morrer na espada? Saul fez. Jonatas não. Você consegue entender? E você precisa de cura, e ninguém te ensinou. Tem um livro chamado A Paternidade, o Legado da Paternidade. Se você puder, depois me pede no livro, aqui talvez na live eu não deixe tão claro, mas o livro custa R$27, eu te mando o livro para você. Se você quiser o livro A Cura da Paternidade, se você quiser eu tenho também, junto com ele, você comprando o livro A Cura da Paternidade, eu vou te dar o livro de graça, Maldições Hereditárias, para te mostrar o que é maldição, para separar o que é maldição espiritual, o que é maldição de comportamento, o que é maldição de convivência. Não é tudo a mesma coisa, nem tudo é espiritual, nem tudo, tem coisas que é humana, que estão interferindo na tua vida, tem coisa que é genética, tem coisa que é comportamento, é neuroplasticidade, é o que a ciência explica. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Por mais que você alimenta teu espírito, a tua alma está abatida, está entristecida, a tua alma está no chão, a doença não é no espírito, não é espiritual. A doença não é espiritual, você ora, você jejua, você busca a palavra, você lê, você vai na igreja, você faz o bem. Mas sua vida está destruída. Porque talvez o problema não é espiritual, o problema está na alma, ou às vezes o problema é humano, está no comportamento. O problema é ciência, o problema está é neural. A neurociência explica, é a sua crença limitante, a tua maneira de agir, a tua maneira de pensar que para você o mundo está errado, você está certo. Ou você nem vê erro em você. Pastor, como curar isso? Às vezes você faz anos de terapia. Eu tenho aluno que é terapeuta. Eu tenho aluno que é psicólogo. Eu tenho aluno que é médico. Eu tenho aluno que é pastor. Ué, porque a vida não se resume ao espiritual, não se resume ao emocional, não se resume ao físico. Nós somos, lá em 1 Tessalonicenses, acho que no capítulo 3, diz o seguinte: sejamos irrepreensíveis de corpo, alma e espírito até a volta de Jesus.
O que significa isso? Como que eu faço para algo ficar irrepreensível? Eu tenho que curar, eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que cuidar da mente, eu tenho que cuidar da alma, eu tenho que cuidar do meu espírito. E não adianta você ser psicólogo e esquecer o espiritual, porque se o espiritual está doente, vai tornar enferma a tua alma. A tua alma vai ter sede de Deus. E não adianta você alimentar o teu espírito, a tua alma está trincada. Por isso que o salmista, no Salmo 51, faz oração: Senhor, sonda minha alma, edifica meu espírito e purifica-me como isopo. O que você tem feito? E eu vou te ensinar hoje. A cura, anota aí. A primeira cura, ela só vem quando você confessa. O primeiro passo da cura é confessar. Confessar o quê? Confessar quem você realmente é. Quem você é hoje. E quem você é quando ninguém está olhando. A palavra diz que nós pecamos por obras, por pensamento, por omissão. Até quando você não faz o que tem que ser feito, é um pecado. Até quando você pensa que você não está fazendo, o bem que eu posso fazer eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Confessa. Eu tenho uma oração lá na comunidade Aliança de Vida e na comunidade Academia de Casamento. Eu ensino para os meus alunos uma oração chamada oração do recomeço. Não é simpatia, não é nada disso. É uma forma, você vai usar as tuas palavras, eu só vou te dar a direção de como você tem que fazer para fazer uma oração de confissão. Não é confessar para o padre, meu filho, não é confessar para o pastor, é confessar a Deus para você começar. Tudo bem, você tem que confessar todo dia, porque todo dia você erra, todo dia você peca, mas estou dizendo agora, para você começar a restaurar a tua identidade. Você precisa confessar quem você é. Passo 2. Você precisa se arrepender de tudo que você fez. De tudo. Ah, pastor, o arrependimento, sim. Cada vez que você errar, você vai ter. Eu arrependo quase todo dia, eu me arrependo. Me arrependo de coisas que eu fiz ontem. Me arrependo de coisas que eu não fiz. Mas você precisa se arrepender. Se arrepender de corpo, alma e espírito. Detalhe. Não há... Pastor, como que eu sei que eu me arrependi? Quando há mudança de comportamento. Se arrepender e continuar como se nada tivesse acontecido não é arrependimento. Isso é culpa. Isso é sentimento de culpa. Isso é sentimento de dor, mágoa. Quem se arrepende muda de comportamento. E eu estou falando para você, pastor, mas eu fui traída. Esquece. Lembra do início da aula? Hoje eu estou aqui para cura sua, não estou aqui para curar o teu marido, não estou aqui para curar. Identidade não é para curar marido, identidade não é para curar mulher, identidade não é para salvar casamento, identidade é para salvar você. Porque Deus não restaura casamento, Deus não restaura dinheiro, não restaura falência, não restaura empresa. Deus restaura pessoas e pessoas restauradas, cura tudo à sua volta. Ei! A esposa é santificada pelo marido, o marido pela esposa, mas só é santificado quando você tem identidade. Quando você tem identidade, duas coisas vão acontecer. Ou ele muda ou ele some da tua vida. Ai, pastor, eu não quero que ele some. Então continua do jeito que está, que ele vai ficar te sugando o resto da vida. Porque o dia que secar, o dia que não tiver mais nada para ele sugar, o dia que não tiver mais demônio para ele alimentar, ele vai embora. Ou ele muda. Ou ele muda. Primeiro é sua cura, por isso que todo mundo quando chega para mim, eu sou mentor, eu sou pastor e mentor. Se você chegar para mim como pastor, eu vou mandar você ler a Bíblia. Se você chegar para mim, eu vou mandar você orar, eu vou mandar você jejuar. Mas se você chegar como mentor, eu vou te dar a direção. Eu vou dizer, você tem que orar. Eu vou dizer para você, ler a Bíblia, você tem conhecimento, mas só conhecimento não vai resolver. O povo padece por falta de conhecimento, porque o discernimento faz parte do conhecimento. Conhecer a Bíblia inteira não muda a minha vida, mas saber o que aqui é para mim e o que não é, muda tudo. E também não adianta eu ter conhecimento, ter discernimento, mas se eu não colocar em prática, se eu não tiver a sabedoria de Deus para colocar em prática na minha vida. Na minha vida. Eu preciso colocar em prática, eu preciso conhecer, eu preciso discernir. Tem coisas aqui que não é para você, tem coisas aqui que é para mim. Tem coisas aqui que não é para mim, é para você.
Eu preciso ter discernimento para saber o que está aqui é para mim. E agora que eu sei que isso aqui é para mim, renovação de mente é para mim. Não vos conformeis com os padrões desse mundo. Como que eu faço para não conformar? Tá bom, eu não conformo. E agora? Como que eu faço para mudar? Renovação da mente. Tá, e agora? Como que eu faço para renovar a mente? Primeiro, se arrepender de tudo que você fez. Do mal que você provocou para as pessoas. Se arrependa. Se arrependa. Confesse a Deus primeiro. Segundo, se arrependa. Eu não devia ter feito, Senhor, me perdoe, eu estou errado. Eu não devia ter casado, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter aceitado esse emprego, eu não devia ter agido dessa maneira. E agora você vai pedir perdão a quem você feriu. Pastor, quem eu feri já morreu. Faça como Jesus. Ore ao Pai, para que o Pai possa perdoar. Porque tem coisas que você não vai conseguir perdoar. Te ensina por aí um perdão coach. Aquele perdão que você tem que perdoar todo mundo. Ei. Nós não estamos falando aqui para você perdoar quem te feriu. Não estamos falando aqui para você pedir perdão a quem você feriu. A aula de hoje não vai falar do outro, vai falar de você. Na aula do governo eu vou te ensinar a questão de perdoar o outro, mas agora não. Agora eu estou te ensinando você, é os teus erros que está na mesa, não é o erro dos outros. Antes de você se curar das mágoas que os outros fez, você precisa curar das mágoas que você provocou. Das vezes que você não foi um bom marido, das vezes que você não foi uma boa esposa, uma boa mãe. Gente, eu queria pedir para você aqui do TikTok, você aqui do Instagram, que você desse tec-tec na tela, se você quer continuar, se a live tá boa, se eu posso continuar te ensinando, ou que você usasse o aviãozinho e mandasse, por mandar mesmo, para 3 pessoas. Manda, só manda, não precisa dele vir não. Escolhe aleatório aí, 3 pessoas e manda o aviãozinho. Ajuda aí, porque já volta e meia aqui, não sei se vocês fazem live, mas para quem é fazedor de live, volta e meia, quando fica todo mundo em silêncio, ninguém curte, ninguém comenta, eu sei que tem gente aí assistindo, o que acontece? A live dá o sinal que vai encerrar automaticamente, porque ele entende, o algoritmo entende que ninguém está gostando do que está ouvindo. Agora, se você não está gostando, tudo bem. A primeira coisa, vamos continuar. Então vamos lá? Confessar os teus pecados. Eu vou te ensinar aqui como confessar. Se você não souber, depois eu te dou a oração do recomeço lá na academia. Confessar em voz audível. Não é confessar em silêncio, só você e Deus. É confessar em voz audível. Faça assim, entra no teu carro, vai para um lugar deserto, vai num lugar onde não tem ninguém te escutando e confesse os teus pecados a Jesus. Não é confessar o padre, não é... Ah, pastor, eu prefiro confessar o padre porque eu queria. Tá bom, então vai lá e confessa para o padre. Eu garanto que confessa para o teu pastor. Só tome cuidado, porque o padre geralmente tem um confessionário, ele confessa, ele nem vê quem está lá. O pastor, ele sabe quem você é, né? De repente, nem todo pastor vai guardar segredo. Ele conta para a mulher, que conta para o filho, que daqui a pouco a igreja inteira está sabendo. Infelizmente, simples como a pomba, prudente como a serpente. Não estou dizendo que todo pastor faz isso, mas eu já vi acontecer. Da pessoa confessar para o pastor e ele acabar contando para a mulher conta no grupo. Porque é assim, ó, sempre tem alguém de confiança. Você conta para mim, eu confio na Lila. A Lila confia no outro, que confia no outro, que confia no outro, que confia no outro. Embora exista um padrão de segredo pastoral. Eu não comento, às vezes, nem com a Lila algumas coisas que me conta, mas eu não escuto mulher, eu só escuto homem. Quando é mulher, eu faço questão, confessa com a Lila, não comigo, fala com ela. Porque eu não quero saber de intimidade de ninguém. Então é assim. Mas então eu prefiro o seguinte, confessa direto a Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, onde ninguém te escuta, mas não precisa gritar. Mas também não precisa ser só no pensamento. Ei, eu vou te explicar o porquê. Você acredita em mundo espiritual? Porque se você não acredita em mundo espiritual, você não é cristão. Você acredita em mundo espiritual? Se você acredita em mundo espiritual, tem o bem e tem o mal. Aqui na minha volta, aí na sua volta, tem espíritos bons, espíritos ruins. Tem. Eu creio nisso. Se você não crê, paciência. Mas eu creio. Tem espírito espiritual. Então o que você tem que fazer? Você tem que entender o seguinte, você precisa falar em voz audível para que os espíritos que estão te
tentando te destruir, posso ouvir que você se arrependeu. Para que o mundo espiritual saiba que você se arrependeu. Talvez seja por isso que os padres usem o confessionário, porque a melhor forma de se confessar é em voz audível. Confesse teus pecados. Confesse. Confesse teus pecados. E perdoa quem te feriu. Ei, você não vai conseguir perdoar todo mundo. Como assim, pastor? Não vai. De repente você foi abusada. Você não vai conseguir perdoar. A dor ainda está aí. Faça como Jesus na cruz. Vou te dar 2 exemplos de Jesus na cruz. Está lá em Mateus 25 para você que duvida. Para aquele povo, para o soldado romano que crucificou Jesus, que matou Jesus, que machucou Jesus, que bateram no Jesus, que pregou ele na cruz. Jesus teve um momento que falou assim, Deus, eu não estou aguentando mais. Ele não foi caladinho. Eu não estou aguentando mais. Se possível, afasta de mim esse cálice. Significa, se possível, não deixa eu passar por isso, não. Mas, no entanto, seja feita a tua vontade. Era a vontade de Deus, não de Jesus. E aí ele falou assim, ele não falou assim, vocês aí, vocês que me bateram, vocês que me humilharam, vocês que acabaram comigo, vocês estão tudo perdoados. Ele olhou para cima e falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí você vai falar, é a mesma coisa. Não é não, porque logo em seguida, Dimas, o ladrão da cruz, se arrependeu, confessou e se arrependeu. Jesus na mesma hora disse a ele, hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Ei, Jesus perdoou Dimas na hora. Na hora. Você está entendendo? Na hora. E foi Jesus. Ele não pediu ao Pai. Então deixa eu te explicar aqui essa lição. Vou te explicar essa lição, para você entender. Peça. Tá difícil você perdoar? Outra coisa, ele não pediu perdão. Pastor, meu marido me traiu, meu marido me enganou, tem um amante, nem me pediu perdão, eu vou perdoar ele. Você não vai dar conta, para de ser hipócrita. Porque se você falar assim, eu perdoo, mas não quero mais saber, eu perdoo, mas não quero mais viver, não quero nem perto. Já imaginou Jesus falasse assim, eu te perdoo, Dimas, mas você é ladrão, cara, não dá não, aqui você não entra. Entendeu? Você entendeu por que você não tem identidade de Cristo? Você entendeu por que você não tem a identidade de Cristo? Você consegue entender isso? Perdão. Eu ensino sobre perdão no meu livro. Se você quiser meu livro, custa R$27, é um livro digital, mas é muito bom. Se você não gostar, devolve, não precisa pagar não. Você me fala o teu problema, eu falo o livro que você precisa, tá bom? Então vamos lá. Pastor, o que eu ganho se eu curar isso? Você ganha poder real. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Quando você cura sua identidade, você deixa de ser mendigo emocional e vira realeza. Quando você deixa de ser, quando você tem identidade, você vive rainha, você se torna uma mulher de provérbios. Você não implora por atenção, você atrai. Quando você tem identidade de Cristo, teu marido, se te traiu, das duas uma, ou ele restaura, ou ele cura, ou ele se arrepende, ou ele muda, ou ele vai embora, ele some da tua vida. Aí é que está o perigo, porque tem muitas que não querem ser feita a vontade de Deus, que é a sua vontade. Aí você fala, não, mas eu quero que o meu marido volte para cuidar dos meus filhos, eu quero que ele cuide de mim. Tá bom, continua aí ele te sugando, trazendo espíritos de iniquidade para dentro da tua casa. Ele transa com a amante e vem e passa para você do mesmo jeito que vocês fazem, uma só carne, laço de alma feito, todo espírito maligno na tua vida, você vai pagar pela iniquidade do outro. Entrega nas mãos de Deus. Confia e o mais ele fará. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ai, mas eu fiz terapia, pastor, 4 anos não resolveu. Ah, mas eu estou com psicólogo, tem sessão, tem 1 ano e meio, pago 250 toda sessão. Todo mês eu estou lá no psicólogo. Resolve. Mas você está curando a tua orfandade? Você está curando a tua espiritualidade? Você está curando a tua paternidade? Porque eu tenho aluno psicólogo, não estou dizendo que psicólogo não resolve, eu também uso psicologia, eu leio muito sobre psicologia. Você está entendendo?
Quando você tem identidade, você é uma rainha, você não implora por atenção. Um rei não grita para ser ouvido, ele fala e é respeitado. Ei, homens, a mulher não me respeitou porque você não tem identidade, cara. Ou a identidade que você tem é de frouxo, de fraco. Aí ninguém respeita, fraco. Vou repetir. Ninguém para ajudar o motorista da carreta que tombou, para saquear e levar o resto da carne. Ficou claro? Você conseguiu entender? Ninguém para ajudar o motorista. Para saquear o resto da carga. Se você está caído e não tem identidade, ninguém te respeita. Ah, pastor, quer dizer que é possível? Deixa eu te contar. Converse com meus filhos, com a minha esposa. Não estou aqui para dizer que eu sou, que eu estou construindo a minha identidade. Lembra que eu falei lá no começo? Identidade não é uma atitude, é uma mudança de comportamento, é um propósito de Deus na tua vida, para sempre. Enquanto eu viver, eu preciso cuidar da minha identidade. Já aconteceu de eu vacilar. O momento que eu me distanciei da identidade de Cristo, eu fraquejei e eu fiz merda. E algumas eu vou me arrepender o resto da minha vida. Algumas eu vou ter consequências, porque o problema é isso. Perdão, Deus perdoa tudo, mas as consequências ficam para sempre. Um rei não grita para ser ouvido, ele fala e é respeitado. Se você quer salvar o teu casamento, se você quer salvar as tuas finanças, se você quer ter uma vida melhor, o primeiro passo não é mudar o outro. Você sabe por que seu casamento nunca deu certo? Porque a vida inteira você está orando para Deus mudar o teu marido, você está orando para Deus mudar a tua esposa, você está orando para Deus mudar o teu patrão, para Deus mudar a tua situação, para Deus mudar a finança, para mudar a igreja que você frequenta. Coitadinho, você vai orar, você vai ter calo no joelho. Eu conheço pessoas que oraram, eu conheço mulheres que oraram 20 anos pelo marido e ele foi embora com a amante. Quando menino, fazia coisas de menino. Quando adulto, faço coisas de adulto. Efésios diz que para meninos se dá leite, para homens se dá uma comida mais sólida. E hoje eu estou aqui falando com homens e mulheres. Eu não estou aqui para dar leite para ninguém. Eu não estou aqui para dar canja, não estou aqui para dar sopa. A culpa é tua. Você não gosta de ouvir isso, né? Você não tem culpa se ele te traiu? Não, não tem. Mas você tem culpa se ele continuar te traindo. Você está entendendo? Você quer mudança no teu casamento? Para de querer ser um menino mimado. Para de querer ser uma mulherzinha vítima. Ele pode dizer que ele é, Deus é misericórdia. Deus não tem misericórdia com o iníquo. Não vi um até hoje. Gente, Deus fala nem para orar para iníquo. Samuel, profeta Samuel, está lá no livro de 1 Samuel, ficou orando para Saul. Ai, Senhor, tenha dó dele. Ai, tadinho, ele é tão bonitinho, mas ele é bom, ele é bom. Deus, Samuel, Samuel, até quando você vai ficar orando para quem eu já rejeitei? Saul vivia em iniquidade. Para, deixa ele falar. Você quer a cura? A solução não é mudar o outro. É tirar o que você tem de podre dentro de você primeiro. Você tem podre. Pastor, mas eu fui traída, meu marido arrumou um amante. Você tem podre dentro de você que ele trouxe. Não é seu, não. É ele que trouxe. Você tem podre dentro de você que talvez veio dos teus pais. Você tem podre dentro de você que é geracional. É do meio que você vive. Se você não entende isso, volta essa live e assista ela umas 3 vezes. Eu expliquei e provei. Se eu estiver mentindo, se tiver aqui, se tiver aqui algum teólogo, eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija. Se tiver psicólogo aí e eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija. Eu quero aprender. Eu não quero colocar mais gente no fogo. Eu estou aqui para ajudar e não para atrapalhar. Sim, você tem culpa. Carrega culpa dentro de você. Ela não é sua, mas está aí dentro de você. A iniquidade pode estar na tua vida. A iniquidade pode estar em você, o pecado pode estar em você. Você pode não estar pecando, mas está vivendo no pecado. Ah, pastor. Mas lá em Ezequiel diz que cada um, quem chupar a uva é que vai desbotar os dentes. Que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Eu sei, mas eu não estou falando de pecado, eu estou falando de iniquidade. A Bíblia fala de transgressão, pecado, iniquidade. E você mistura como se fosse tudo a mesma coisa. Não é. Deus nunca destruiu o homem pelo pecado.
Mas Deus já destruiu cidades, já destruiu nações pela iniquidade. Você é crente e não sabe disso? Pastor, e como que eu faço? Identidade de Cristo. É o que eu estou ensinando nessa live desde o início, não sei se você pegou. Quando você muda, o ambiente muda. Quando você tem... Ei, deixa eu te falar para você. Você consegue olhar para o sol? Não. Por quê? Porque ele é forte, ele brilha, ele queima teu olho. Ei, quando você tem identidade, o pecado não consegue olhar para você. Ele olha, mas ele vai embora. Quando você tem identidade, você foge da aparência do mal, não é do mal, você foge da aparência do mal. Quando você tem identidade, você não deixa ninguém te destruir. Quando você tem identidade, uma pessoa que te trai não consegue viver com você, ele se incomoda, ele se irrita, o Espírito Santo constrange, ou ele confessa ou ele vai embora. Você está sendo traído a vida inteira, você está sendo traído porque você não tem identidade. Você não tem identidade de Cristo. Você não tem a identidade de Cristo. Não sei se alguém já tinha falado isso para você. Isso aqui não é pregação. Isso aqui é ensino. Isso aqui não é uma... Não estou aqui falando uma palavra de Deus para você. Não, é um ensino para você. Ah, eu uso a teologia, eu tenho Bíblia aqui do meu lado, ó, tá aqui, ó. Eu tenho um monte de Bíblia aqui do meu lado. Uso sim, não sai fora. Tenho livros também, ó. Olha o tanto de livro que eu tenho aqui. Se você olhar aqui, tá cheio de livro. É ciência, é teologia, é filosofia, é sociologia, é neurociência. Para renovar a mente. Você está entendendo? E eu falo isso, eu escrevi 10 livros, desde o tempo que eu morava na rua. Aí os desafios, o meu casamento de 34 anos, que já fracassou várias vezes. Eu fiz a Lila sofrer igual subaco de aleijado. Não sei como é que ela aguentou, não sei como que a Lila está comigo até hoje, não sei. Às vezes eu me pergunto, e aí eu tenho a resposta. Identidade de Cristo que ela tem. E ela... Tanto que quando eu erro, eu não consigo olhar para ela, sem confessar. Você está entendendo? Às vezes, quando você não tem identidade de Cristo, você é traída, você chora, você se desespera, eu não merecia, você não consegue nem se levantar, porque falta identidade de Cristo. Não estou dizendo que com a identidade não vai acontecer coisa ruim, vai, mas você vai ser forte, você vai olhar para cima, você não vai se abater, você não vai cair. E essa pessoa não vai viver com você te humilhando. Essa pessoa não vai viver com você te traindo, ela não vai te fazer de gato e sapato. Ela vai embora. O Espírito Santo constrange. A luz não se mistura com as trevas, porque quando a luz chega, as trevas vão embora. Isso é ter identidade. Quando você se posiciona, o outro é obrigado a te respeitar. Isso não é mágica, isso significa que não pode haver comunhão entre o bem e o mal, não pode haver comunhão com a treva, a justiça e a injustiça, a traição com a desonestidade, princípio divino com princípio mundano. Não dá para agradar servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não fica, dois senhores não fica na mesma casa. Essa metáfora, ela ilustra que a luz expõe e aniquila as trevas. Elas não podem existir. Ah, pastor, mas meu marido tá me traindo faz tempo, eu sei. A maioria das mulheres me fala isso. E eu sinto muito te dizer, minha filha, você está vivendo na iniquidade. Quando você diz, ela aguentou meus erros, sim, mas eu confessava e eu mudava. E não eram os mesmos erros a vida inteira. Eu não estou dizendo que você não vai errar. Eu não estou dizendo que você não vai ter erro. Eu não estou dizendo que o seu casamento vai ser perfeito. Eu não estou dizendo que o seu marido não vai te trair. Não estou dizendo isso. Eu estou te dizendo que se isso acontecer, não vai ser praxe. Porque a Bíblia está escrito lá em 16, João 3,16, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, vós também vencerá. Entenda uma coisa, eu passo por aflição, eu estou passando por uma aflição financeira, uma situação difícil. Eu não tenho salário de igreja, eu nunca tive, nunca recebi, meu trabalho tá fraco, eu tô com problema normal. Mas é aflições temporárias, não é perpétua, não é para sempre. O que eu estou dizendo, minha filha, isso vale para você, Ingrid. É padrão de desgraça na tua vida. Quem tem identidade passa por aflições. Quem não tem identidade, a vida é um padrão de desgraça. Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram entender? Digita eu aí, quem entendeu? Digita eu, quem entendeu? Ei, escute. Se você for curada, se seu marido vê Cristo em você, ou ele muda radicalmente, ou ele vai embora.
E traição não é só sexual. De repente tem alguém perguntando, pastor, mas ele não me traiu. Ei, traição não é só sexo. Quando ele não te respeita, quando ele não te considera, quando ele fala mal de você para os outros, quando ele prefere a família do que você, quando ele te machuca, quando você machuca ele, quando ele curte, quando ele faz o que você não gosta. Eu falo isso nos meus livros, falo isso nas minhas redes sociais. Isso vale para homem e para mulher, eu não estou aqui passando a mão na mulher, não. O homem também sofre, o homem também pode estar vivendo iniquidade. Você está me entendendo? Você consegue entender? Se você for curado, se a tua esposa vê Cristo em você, ela te respeita, ela te honra, ela te admira, ela te dá o que você quer. Identidade de Cristo. É a tua mulher olhar para você mesmo que você caído. Um dia eu perguntei para minha esposa, amor, 2 anos eu doente, e você fazendo faxina para sustentar a casa, e na época não tinha tanto filho, era só 9. Só tinha 9 filhos que moravam comigo na época. E ela, nós vivíamos do salário dela, das faxinas dela, do salário de 2 filhos. Só tinha 2 filhos que trabalhavam, o Júnior e o Chasto, que recebia aposentadoria, que era doente. Auxílio, ele recebia auxílio SUS, não sei o nome do auxílio. 3 salários mínimos a gente ganhava. Para 12 pessoas sobreviver. Era eu, a esposa e 11 filhos. 13. E eu perguntei para ela. Ela olhou para mim e falou, porque eu sei que a hora que você sarar, a hora que Deus te libertar, você me tira dessa vida. Eu tenho certeza que a hora que você mudar, você vai cuidar da gente, você vai cuidar de nós, você vai resolver. Isso é identidade, isso é ter identidade. Escutou, homens? Não é porque você não tem dinheiro, não é porque você está passando por uma situação difícil, não é. Mas foi só eu perder o emprego, minha esposa largou de mim. Não, mentira sua, não foi por isso não. Não foi não, tem muita coisa aí por trás. A Lila tem me ajudado a cada dia sobre a minha identidade, porque eu vejo Cristo nela. Eu minto, já menti para ela muito. No início eu mentia pra caramba, hoje não, hoje muito raro. Pastor, é muito raro, mas às vezes sim. Porque identidade, se você vacila, você cai. Você consegue entender? Você consegue entender isso? Mas quando eu vejo Cristo na Lila, me constrange. E eu não consigo mentir. Eu tenho que chegar para ela e falar, olha, eu fiz tal coisa, eu sei que você não gosta, mas eu fiz. Mas isso é quando eu vivo o Espírito Santo, quando a minha identidade está ativa. Porque sem identidade, não pensa que esse homem da internet, que vocês veem da internet, o pastor Antônio, não pensa que eu sou santo. Não pensa que eu sou perfeito. Se você quiser ouvir sobre mim, escute minha esposa que vive comigo. Conversa com ela longe de mim. Errei demais. Mas você é pastor. Tá cheio de gente no púlpito que o ministério dele é só na igreja, não tem ministério em casa. Se tirar a minha identidade de Cristo, eu vou te contar para você, não sobra nada. Nada. Mas quer dizer que não tem caráter. Eu sem identidade, eu estou falando por mim, eu não estou falando por você, eu estou falando por mim. Eu não tive base familiar, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu fui criado no meio de prostituição, eu fui criado no meio de roubo, eu fui criado no meio de luta, eu fui criado na rua, nas drogas, eu fui criado lá, eu fui abusado, eu tenho tudo que você pensar que não presta, eu passei. Se tirar a identidade de Cristo de mim, não sobra nada, eu sou mau, eu sou perverso, eu sou ruim. Você consegue entender? As poucas vezes que eu perdi a identidade de Cristo, que eu me afastei desses pilares. 4 pilares. O meu casamento ele fica sobre uma mesa. E essa mesa tem 4 pés. O pé da identidade, o pé do governo, da intimidade e do sexo. Você fala assim, e Deus? Está acima dela. Você conseguiu entender a diferença? Isso é que sustenta, é a base. Cabeça é Cristo. A base
É a base. Ei, a Bíblia diz assim, ó, em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a cidade, mas quem tem que vigiar é o sentinela. Entenda uma coisa, sentinela está lá, mas Deus tem que guardar, mas sem o sentinela, Deus não guarda, Deus vai embora. Você consegue entender? Como que você está se sentindo hoje? Destruída? Eu posso te ajudar, se você quiser ajuda. Eu sei que isso mexeu com muita gente. Eu sei que tem gente aqui pensando, meu Deus, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu sou esse órfão. Meu Deus, será que tem alguma herança dos meus pais na minha vida? Tem. Ou boa ou ruim. Escute. Saber o problema não resolve. Hoje você sabe, mas o que você vai fazer para curar? Eu sei que eu estou com dor, mas se eu não tomar um remédio, a dor não vem. Ah, mas Deus pode curar. Se você orar e ele vir um milagre, pode, mas você tem que fazer alguma coisa. Eu estou ferida. Tá bom, agora você já sabe que está ferida. O que você está fazendo para curar, Renata, essa ferida? Ferida aberta, senta mosca. Ferida aberta, pega infecção. Ferida aberta, um toquezinho de leve, vai doer pra caramba, você vai descontar a ferida provocada pelos outros, você desconta em quem não te deve, você vai sangrar em quem não te feriu. Consegue entender? Lá em 1 Tiago, lá no livro de Tiago, no primeiro capítulo, no verso 22, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Você tem que ouvir, mas você tem que cumprir. É igual você dizer, eu tenho conhecimento, pastor. Tá, mas tá bom, você tem o conhecimento. O que é que na Bíblia é para você, o que é que não é? Tudo. Não. Você está ferrado. Aqui está dizendo que não pode comer no sábado, aqui está dizendo que... Aqui está dizendo que nem pode ter barba. E agora? O que é para você? O que era para o povo judeu? O que é para tu? O que não é? O que é para mim? Preciso de discernimento. Não adianta nada ter conhecimento se não tem discernimento. Ah, tá bom, eu tenho discernimento. E agora? Prática, sabedoria. Sabedoria, se você não tiver sabedoria para colocar em prática, então você já sabe que está ferida, você já sabe o que feriu. E o que você vai fazer para liberar isso? Ah, eu vou viver da palavra, vou orar mais, vou jejuar mais, eu vou repetir. A igreja está assim de gente orando, jejuando e não resolve nada. O Brasil continua líder em pornografia, líder de divórcio. 430 mil divórcios por ano entre cristãos. Marido traindo mulher, mulher traindo marido. E a igreja orando e jejuando. Porque oração, a fé sem obra é morta. Oração sem ação e nada é a mesma coisa. Mostra para mim na Bíblia onde alguém orou e não fez nada. Pelo menos se posicionar teve que se posicionar. Pelo menos a fé tem que ter alguma coisa, não é só falar por falar. Eu não estou aqui para questionar. Entenda uma coisa, nós somos seres espirituais, dotados de corpo, alma e espírito. Sede cumpridores da palavra. Você precisa, às vezes, de uma cirurgia. Eu tenho uma mentoria que eu chamo de aliança de vida, só que eu não posso fazer, só faço 20 mentorias a cada 6 meses, só. Porque não dá tempo, porque eu acompanho a pessoa, eu e a Lila, nós vamos conversar com você, nós vamos falar em vídeo no WhatsApp, nós vamos falar no telefone, nós vamos falar no Zoom, nós vamos conversar, eu vou te dar livro para ler, eu vou te dar orientação, eu vou te mostrar como que a gente vive, eu vou te ensinar como é que faz. Por isso que eu só posso fazer 20 a cada 6 meses. E eu vou dizer uma coisa para você, mas eu não posso fazer a mentoria. Cara, eu faço live, eu deixo live gravada de graça, eu tenho livro, R$27 cada livro, se você comprar 5 livros... É menos do que uma consulta no psicólogo. E tem uma, pega meu livro e leva para o teu psicólogo, para ver se eu falo mal dele. Para ver se o que eu falo lá ele não concorda. Leva para o teu pastor, para ver se o que eu falo no livro ele não concorda. Se é bíblico ou não é. Mas eu estou lá, eu falo, lá eu não vou te contar uma história, lá eu vou te ensinar como fazer. O livro que eu escrevi é assim, falando, olha, você tem isso, pois é, você tem que fazer isso. Senão não muda. Ah, eu tô com a ferida, pastor, o que eu faço? De onde é a ferida, quem feriu, por que feriu, da onde ela veio, eu vou te ensinar a identificar. E agora, qual é o remédio para essa ferida? Porque não adianta só ouvir, não adianta só dizer, eu tô ferida, pastor. Ah, pastor, meu marido me traiu. Tá, mas e daí? O que você vai fazer com isso? Ah, eu vou viver da palavra. Tá bom, então você não vivia? Quer dizer que quem vive da palavra não tem problema nenhum. Tá tudo normal. Então quer dizer que todo mundo foi traído porque não vivia na palavra.
Deixa eu te falar para você. Quando menino, me alimentava como menino, como adulto, como adulto. Efésios diz que tem homem que precisa de leite. Criança precisa de leite. Adulto precisa de comida sólida. E o que eu vou te dar é comida sólida, não é comida de criança. Você consegue entender? Ah, mas o povo não gosta de sermão, só de palavra de prosperidade. Então tá aqui uma palavra de prosperidade. Você nasceu. Cara, sabe quem que é o teu abapai, o teu paizinho querido, o dono do ouro e da prata? Por que tu não é rico? Ah, você quer uma palavra de amor, de carinho? Porque todas as coisas são para o bem daqueles que amam a Deus. Cadê? Cadê o bem na tua vida? Você vai cansar de ouvir palavra de prosperidade, sem você não vai funcionar nada. Só vai funcionar para quem te falou. Pastor, meu marido vive amarrado em um amor pela primeira namorada, não tem mais alegria, morreu porque ela casou com outro, me trata... Desculpa, Noraia, mas você não tem identidade nenhuma. Porque um homem que faz isso com você, um homem que vive com você e diz que gosta de outro e está com você porque não sabe, ele não vê identidade nenhuma. Mulher, restaura a identidade de Cristo na tua vida. Que esse homem das duas uma, mulher. Ou ele vai olhar para essa outra e sentir nojo, olhar para você e ver a mulher que você é. Ou ele vai sumir e nunca mais aparecer. Está disposto a fazer a tua vontade ou a vontade de Deus? Esse é o problema maior. A maioria das mulheres que chega, não, pastor, mas eu quero que ele volte. Tá bom. Eu não sou pai de santo para trazer marido de volta. Se for da vontade de Deus, vai vir. Se não for, ele vai vazar. Do jeito que tá, não fica. Não, mas eu... Não. Você tem duas opções. Ou faz a vontade de Deus ou fica do jeito que tá. Fora isso, você não precisa comprar meus livros. Fora isso, você não precisa querer mentoria comigo. Fora isso, você não precisa falar comigo. Combinado? Duas opções. Ou nós fazemos a vontade de Deus ou fica do jeito que tá. Tá bom do jeito que tá? Beleza. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é cura, libertação e restauração. Essas três vontades de Deus. Deus não quer nada além disso. Cura, restauração, libertação. Ponto. Só que curar, ele tem que curar você. É você que tem que ser curada primeiro. Antes de pensar em curar, resolver o problema do casamento, antes de você resolver esse problema. Cadê o nome dela? Deixa eu ver se está aqui. Nora Vanja. Não dá para ler não. Nora, antes de resolver o problema do teu marido, precisa resolver o teu problema. A tua identidade, que você não tem nenhuma, desculpa, nada, zero, finito. Só pelo que você está dizendo aqui. Porque não é possível. Uma pessoa com identidade, isso aqui, você já tinha resolvido isso, ó, há tempo. Há tempo. 37 anos de casado, 37 anos sofrendo. Ou não, ou um pouco tempo, não sei, você que sabe. Quer resolver? Cura interior. Curar você primeiro. Depois que cura você, restaura você, a identidade de Cristo sai sobre você. Minha amiga, é igual você ligar uma luz incandescente de 40 mil lumens. Quem está perto ou aceita a luz ou se incomoda e vai embora. É isso que Deus quer para você. Deus não faz nada pela metade. Deus não põe remendo velho em vinho novo. Odre velho em vinho novo. Não coloca remendo velho em pano novo. Você consegue entender isso? Se você quiser falar comigo, anota o WhatsApp da Academia de Casamento. Eu tenho livros, eu tenho mentoria, eu tenho orientação. Pastor, eu quero um conselho. Rede social já tem um monte de vídeo com conselho. Aqui no TikTok, aqui tem um monte de vídeo com conselho. Amanhã eu estou de volta com a série, com as pernas da mesa. Hoje eu falei só de uma perna da mesa. Amanhã eu vou falar com a outra perna, que é governo. Eu vou te ensinar, para quem tem identidade, governar a tua casa, governar a tua vida, governar o teu casamento, governar a tua fé. Governo de Cristo em você. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta para me responder? Eu vou encerrar aqui o YouTube. Obrigado você que está aí no YouTube.